Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui no nosso assunto de inequações, nós vamos resolver agora as inequações simultâneas. Rivelino, o que são equações simultâneas? Vamos ver. Resolva em R, conjunto universo, né? Ó, não esqueçam. As inequações simultâneas. São tipos de questões em que você tem duas inequações no mesmo problema. Aqui, ó, se você olhar para cá, menos 4 menor que 2x menos 1, isso aqui é uma inequação. Se você olhar para cá agora, ó, 2x menos 1 menor que 4, isso aí é outra inequação. Então você tem num problema só duas inequações. Rivelino, e aí, como é que a gente faz? Bem, alguns alunos que já estão habituados, acostumados, já têm mais facilidade em matemática, ele consegue resolver as duas ao mesmo tempo, simultaneamente. Outros alunos não. Como eles já têm mais dificuldade, eles preferem separar. Resolve essa inequação primeiro, depois resolve essa outra inequação. Lembrando o seguinte, que a minha solução, ela tem que satisfazer a primeira e tem que satisfazer a segunda. Ou seja, a minha solução vai ser a interseção das soluções das duas inequações. Tá certo? Rivelino, como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver de uma vez ou vai separar as inequações? Bem, como eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade nessa área de matemática, então eu vou preferir separar as inequações. Eu vou separar as duas. Vou resolver primeiro esta, depois resolvo a outra. E depois a gente faz a interseção das soluções. Mas só quero chamar a atenção que as duas podem ser resolvidas simultaneamente, usando o princípio aditivo e multiplicativo que nós estudamos, tá certo? O princípio de equivalência das inequações. Então vamos lá. Vamos para a primeira. A primeira diz assim: 2x menos 1 é maior que menos 4 e é menor que mais 4. Então, para que valores de x, a expressão 2x menos 1 é maior que menos 4 e é menor que 4? Então, vamos dividir a nossa inequação. Vou chamar essa daqui de primeira equação e vou chamar essa daqui de segunda equação. Tá certo? E vamos resolver. Primeira equação. Como é que fica? Fica assim, ó, menos 4 menor que 2x menos 1. O que for letra eu vou trazer para o primeiro membro, o que for número eu vou levar para o segundo membro. Então, esse mais 2x vem para o primeiro membro, menos 2x. Menor que menos 1, este menos 4 passa para o outro lado, mais 4. Então, menos 2x menor que menos 1 mais 4, mais 3. Ora, o x está negativo. Vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por menos 1, para modificar o sinal desse x. Então, menos 2x vezes menos 1, mais 2x. Como eu estou multiplicando por um número negativo, a desigualdade vai mudar de sentido. Então, maior que 3 vezes menos 1, menos 3. Daqui eu concluo que o x, ó, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é maior que menos 3 meios. Certo? Então, está aqui a solução da minha primeira inequação. X pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 3 meios. Rivelino, e agora? Bem, agora nós vamos resolver a segunda inequação. Como é que eu resolvo a segunda inequação? 2x menos 1 menor que 4. 2x menos 1 menor que 4. Vou passar o menos 1 para o outro lado. Ó. Vai ficar 2x menor que 4 mais 1. 2x menor. 4 mais 1, 5. Logo, o x é menor. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo.
x é menor do que 5 meios. Deixa eu apagar aqui que borrou um pouquinho, né? Está mais organizado. Então vamos lá, x menor que 5 meios. Joia, Rivelino. E agora? A primeira equação diz que o x tem que ser maior que menos 3 meios. A segunda diz que o x tem que ser menor que 5 meios. E aí, como é que eu faço? Bem, aí você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a interseção entre a solução das duas inequações. A primeira inequação diz que o x tem que ser maior que menos 3 meios. Então, ó. É como se o 3 meios estivesse aqui, ó. O menos 3 meios estivesse aqui, ó. E o x tem que ser maior que menos 3 meios. Então, só me interessa os valores de x que são maiores do que menos 3 meios. E a segunda, Rivelino? Bem, a segunda diz... Vamos lá. Escrever a segunda. Aqui eu vou colocar o valor 5 meios, né? Ó. E a segunda está me dizendo o seguinte, que o x tem que ser menor do que 5 meios. Aqui, ó, x menor que 5 meios. Rivelino, qual é a minha solução? Bem, a minha solução vai ser a interseção dessas duas respostas. A interseção dessas duas respostas, qual é? É qualquer valor de x que seja menor que 5 meios e maior do que 3 meios. A interseção fica nessa região aqui, ó. Quem é essa região? São os valores de x que são menores do que 5 meios e maiores que menos 3 meios. Então, como é que eu vou escrever a minha solução? X, solução. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 5 meios e maior que menos 3 meios. Pronto. Tá aí minha solução. Solução, x pertence aos reais, tal que x deve ser menor que 5 meios e x deve ser maior que menos 3 meios. Tá certo? Esses valores de x satisfazem tanto a primeira inequação como satisfazem a segunda inequação. Joia? X menor que 5 meios e maior que menos 3 meios. Vamos para a próxima. A próxima é a seguinte. 1 menos 3x é menor que 7 e maior que 1. Então, que valores de x eu posso colocar aqui para que essa expressão seja menor que 7 e seja maior que 1? Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Ó. Vamos dividir as nossas inequações. Vou chamar essa daqui de primeira. Vou chamar essa daqui de segunda. Tá certo? Então, vamos resolver aqui a primeira. A primeira inequação diz o seguinte. 1 menor que 1 menos 3x. Vou trazer o 3x para o primeiro membro. Ó. Ele está menos, vem para cá mais. 3x menor que 1. Esse mais 1 vai para o outro lado. Menos 1. 3x menor que 1 menos 1, 0. X menor que 0 dividido por 3. X menor que 0. Tá certo? Então, que valores de x satisfazem essa inequação? Qualquer valor de x menor que 0. Qualquer valor de x menor que 0 que você coloque aqui, o 1 vai ser menor que essa expressão. Por exemplo, menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, mais 1 dá 4. 1 é menor que 4. Então, a primeira inequação está resolvida. Vamos para a segunda. Como é que eu resolvo a segunda?
1 menos 3x, 1 menos 3x é menor do que 7. 1 menos 3x menor que 7. Vou passar o 1 para o outro lado, então vai ficar menos 3x menor que 7 menos 1, menos 3x menor 7 menos 1 dá 6. A letra aqui, né, o lado, o primeiro membro está negativo, o membro que tem um x está negativo, então eu vou multiplicar de um lado e do outro por menos 1, tá certo? Deixa eu apagar esse pontinho aqui, né, ó. Vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por menos 1. Menos 3x vezes menos 1 dá mais 3x. Quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, o que é que acontece com essa desigualdade? Ela muda de sentido. Então vai ficar 3x maior que 6 vezes menos 1, menos 6. Passa o 3 que está multiplicando para o outro lado. Então x maior que menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Então, x maior que menos 2. E agora, Rivelino? Achei x menor que 0. Achei x maior que menos 2. Tem alguma coisa errada, tá certo? Porque nem está dando interseção aqui, nem aqui. Vamos ver se a gente errou em alguma conta. Ah, tá bem aqui assim um erro, né? Ó, menos 1 vezes 6 dá menos 6. Não, tá certo. 3x maior que menos 6. 3x maior que menos 6 dividido por 3, x maior que menos 2. Não, tá certo. Era pensamento errado meu aqui. X maior que menos 2, x menor que 0. Tem interseção? Tem. Vamos colocar na reta que fica mais fácil da gente analisar. Que olhando assim fica mais complicado. Vamos colocar a solução da primeira. A primeira inequação, a solução é a seguinte: x menor que 0. Então, se eu traçar aqui uma reta e colocar bem aqui assim o número 0, a solução da primeira é x menor que 0. Qualquer valor menor que 0 satisfaz. Então está aqui, né? Ó, todos os valores menores que 0. E a segunda? A segunda diz que é qualquer valor maior que menos 2. Qualquer valor maior que menos 2. Se você imaginar o menos 2 bem aqui, né? Ó, então, quais são os valores de x que satisfazem a segunda equação? X maior que menos 2. Então, pela primeira, x é menor que 0. Pela segunda, x tem que ser maior que menos 2. Qual é a interseção das duas? A interseção das duas é essa região aqui, né? Ó. E quem são esses valores? São os valores maiores que menos 2 e menores do que 0. Essa região contém todos os números menores do que 0 e maiores que menos 2. Então, qual vai ser a minha solução? Vamos lá. Puxar aqui um retângulozinho, né, para dar a solução. Deixa eu apagar aqui. Solução. S é igual a x pertencente aos reais, tal que x deve ser menor que 0 e deve ser maior do que menos 2. Pronto. Essa seria a solução da minha equação. X pertence aos reais, tal que x menor que 0 e x maior que menos 2. Então não tinha nenhum erro não. Era confusão minha bem aqui assim mesmo, tá certo? Então vamos lá. Você resolveu essa inequação, né? Multiplicou por menos 1, trocou a desigualdade, x maior que menos 2. Você resolveu essa outra inequação, x menor que 0, foi a solução. Como os valores de x têm que satisfazer tanto a primeira quanto a segunda, então você colocou aqui num gráficozinho, na reta real, né? Ó, marcou o 0, x tem que ser menor que 0,
marcou o menos 2, x tem que ser maior que menos 2, e olhou a interseção. E a interseção foi essa. X pertence aos reais, tal que x seja menor que 0 ou maior que menos 2. Ou seja, qualquer valor de x que você pegue neste intervalo e substitua aqui, vai dar certo. Joia? Vai fazer com que essa expressão seja menor que 7 e maior do que 1. Então, moçada, nós já entramos na outra parte de inequação, que são essas inequações simultâneas, tá? Você tem que ter calma, paciência para resolver, né? Olhar os sinais, olhar as multiplicações que você está fazendo para não ter perigo de errar. E principalmente na resposta, porque a resposta tem que satisfazer as duas inequações. Então, você vai ter que ter cuidado aí com aquele conjunto de solução, olhar com cuidado. Eu mesmo, né, olhei agora, vi algum errozinho ali, né, que não tinha. Então, tem que ter cuidado, tem que ter muita atenção, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta para continuar as outras questões. Valeu!